Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem está falando com vocês é o Samuel Luciano. E bem, o vídeo de hoje é um vídeo bem bacana, porque hoje vamos falar sobre o santuário de Deus em nosso corpo. Bem, nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Nós somos a igreja, a verdadeira igreja está em nós. Então, como o templo de Deus, que é o nosso corpo, nós temos que manter sempre as nossas mentes limpas e os nossos atos constantes em bondade. Então, o que eu vou apresentar hoje aqui são alguns textos que vão fazer vocês raciocinarem e pensarem um pouco a respeito do que é o nosso corpo, porque o que nós entendemos é que a gente não podemos ficar se misturando com esse mundo, assim, no sentido de fazer as coisas que o mundo dá, que é os prazeres do mundo, que não são aquilo que é de Deus, né? Que o inimigo está aí, o diabo está aí para destruir, para manchar a imagem de Deus. O que é que tem lá escrito em Gênesis 1:26? Lá diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança. Então, nós entendemos aqui que Deus decidiu criar um homem e uma mulher a sua imagem e sua semelhança, ou seja, o homem tem um valor, a mulher tem um valor muito enorme, são seres humanos, têm valores muito enormes e tem grandes poderes e potenciais na Terra. Então veja, o homem e a mulher tem um valor muito enorme e bem, Deus não quer que a gente fique, enfim, qual palavra eu poderia expressar aqui? Não quer que a gente suje o nosso templo, nosso corpo, não quer que a gente manche a semelhança do que nós somos, para sermos como Ele é. Então vamos aqui agora em João capítulo 2, versículo 19, quando Jesus está passando pelo templo e vai se cumprir algo aqui que está em Salmos, que o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da casa de Deus ia consumir o Filho de Deus, no sentido de querer ver as coisas limpas. Então Jesus está passando, ele vê aquele problema e disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo. Aliás, vamos voltar aqui. Jesus respondeu, versículo 19, derribai este templo, em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Bem, eu quero frisar aqui essa parte aqui, ó. 46 anos. 46 anos. Bem, aí se a gente colocar aqui, quantos cromossomos? Quantos cromossomos tem homem e mulher? 23 pares de cromossomos em cada célula, entre eles um par de cromossomos XY, cuja combinação determina o sexo da pessoa, ou seja, o homem tem 23 pares e a mulher tem 23. E significa que esse texto aqui faz uma alusão ao nosso corpo, que 23 mais 23 dá 46. Jesus Cristo estava fazendo aqui, engraçado que eles questionam o templo, que aquele templo demorou para construir, sendo que faz uma alusão muito grande aos cromossomos de nosso corpo, o homem e a mulher. Só que Jesus disse, aí quer dizer, eles rebateram, e tu levantarás em 3 dias, porém Jesus falava do tempo do seu corpo, quando pois ressuscitou dentre os mortos. Então veja, o nosso corpo é o templo de Deus. É algo interessante que demoraram 46 anos, que coincide muito com os pares de cromossomos que uma mulher tem, e isso é bem coincidente. Eu não estou afirmando nada aqui, que o texto quis dizer isso, mas que é bem coincidente, muito bem coincidente. Vamos ler agora Romanos, né, capítulo 6. Eu estou aqui no online, que ele faz tudo rapidinho aqui, tudo mais fácil aqui, fica mastigado para vocês tiram suas próprias conclusões. Então Romanos 6, capítulo 6, versículo 12, e diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas
concupiscências, nem tampouco apresente os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, esse texto que Paulo está escrevendo, está dizendo o seguinte, que o pecado não pode reinar, porque o pecado é como um vírus que entrou neste mundo, lá no começo, no Jardim do Éden, no Gan Eden. Então, eu tenho um termo maduro aqui, mas lá no Jardim do Éden mesmo, lá mesmo, entrou um vírus na humanidade que é o pecado. Então, o vírus que atrapalha o nosso corpo, que faz com que a gente fique defeituoso e não pareçamos muitas vezes com a imagem de Deus, é o pecado. O pecado é o defeito, é o vírus. Só que Jesus Cristo é a vacina para isso. É o antídoto. Porque aqui diz o seguinte, ó: mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E o que é que Jesus disse naquele momento, naquele tempo que eu mostrei a vocês em João? O que é que foi que ele disse? Ali, que derruba esse templo, que ele ficará em 3 dias. Só que lá no texto diz que Jesus falou que dali quando ele ressuscitaria dos mortos. Então veja, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Ou seja, aqui o texto está falando, seja semelhante como a Jesus Cristo, que ressurgiu dos mortos, para que nele habite o quê? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo no vosso corpo. Essas palavras já eu coloquei. Mas é basicamente isso. Então, foi essa mensagem que Cristo Jesus. Eu precisei parar o vídeo, tem um momento aí que vocês perceberam, não sei se vocês perceberam algum corte. Eu precisei parar o vídeo, chegou o pessoal aqui em casa. Mas bem, vamos continuar agora ainda com nossos estudos aqui, né? Então agora o próximo texto aqui, estamos quase já no final já. Romanos capítulo 8, né? Então vamos ainda continuar aqui em Romanos. Deixa eu ver aqui agora, capítulo 8. Vamos em Romanos, capítulo 8, né? Versículo que eu quero localizar é de 1 ao 7. Vamos lá. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o que ele está querendo falar é que para que o nosso corpo, que é o santuário de Deus, o corpo que é o santuário de Deus não pode viver apenas nos desejos carnais. Tem que viver também segundo a lei do Espírito. E a lei do Espírito é não viver pecando. Claro que nós vamos uma hora pecar. Mas essa é a lei do Espírito de vida. Porque como está escrito, o salário do pecado é a morte. Mas a lei do Espírito de vida é viver sem pecado. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que é aqueles que creem em Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, nosco, do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para o quê? Para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Os desejos das coisas desse mundo, que leva aos prazeres momentâneos, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Pessoal, não tem maior verdade de que o Espírito Santo está indicando agora para nós aqui. Veja bem, olhe para esse mundo. Será que algumas coisas carnais desse mundo, que são momentâneas,
realmente, pessoal, leva-nos à vida? Eu acho que não, só leva a desgaste. E eu não digo que nem acho, eu tenho total convicção e certeza que só leva a desgaste. Mas aquele que vive no Espírito, em Deus, sempre verá o que? A vida e a paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeita às leis de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Bem, acho que cada um agora pode tirar suas conclusões, que estão bem claras. Depois eu vou encerrar aqui com minha conclusão, né? Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 e 20. Capítulo 6, versículos 18, do 18 ao 20, né? Vai dizer o seguinte: fugir da prostituição. Em algumas versões vai dizer fugir da imoralidade. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabes que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus, vosso corpo no vosso espírito. Bem, pessoal, acho que eu vou terminar o vídeo aqui nesse versículo aqui, que foi maravilhoso. Eu acho que esse versículo, eu tenho total convicção e certeza de que esse versículo aqui fecha com chave de ouro tudo que a gente viu aqui. E o mais interessante de tudo é que todos eles concordam na mesma coisa. Todo o evangelho concorda com o que Jesus disse. O que Jesus disse, né, que quando ele estava lá perto do templo, e aqui tudo. Então, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus disse: domine sobre os peixes do mar. E quando a gente se inclina para esse vírus que é o pecado, nós automaticamente se inclinamos para a morte, que é quando a gente vai fazer os nossos próprios desejos, que, enfim, tem muitas coisas nessa vida que só leva à destruição, que são prazeres momentâneos, que não vai dar o quê? A paz de espírito. Porém, o espírito de vida, aquilo que habita no corpo do ser humano, que vem proveniente de Deus, como o texto aqui diz em Coríntios, o espírito de vida é paz, é não inclinar para as coisas da carne, é você se entregar ao seu corpo como instrumento de justiça a Deus, para fazer a vontade de Deus. E automaticamente, quando você deixa as coisas desse mundo, não é uma corda que bota no seu pescoço, entendeu? É algo que Deus está querendo falar para que todos tenham vida. Porque se Deus não quiser assim, se Deus não falar isso aqui, usando homens em seus evangelhos, as coisas não vão para frente. Então aqui diz: fugir da imoralidade, né, como algumas versões mostram. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui pega o seu próprio corpo. Ou seja, quando você tem relações com aquela pessoa e depois vai ter outra relação com outra pessoa e assim por aí vai, fica aquela bagunça. Porque está escrito que a um homem se tornar uma só carne. Então veja, está escrito a um homem tornar-se uma só carne com a mulher. Imagina um cara ter várias ligações com as mulheres. Então, fugir da prostituição, fugir da imoralidade, fugir de tudo aquilo que mancha a sua imagem, porque você foi feito semelhança de Deus, né? E acho que eu vou terminar com esse versículo que acho que mostra o seu valor aqui na terra. E disse Deus: façamos o homem à vossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, mas Deus o criou. Então veja, o homem, ele tem poder para criar muita coisa, mas isso vem de alguém muito maior do que ele. Um homem, ele tem domínio sobre realmente muitas das coisas. Mas muitas vezes o homem escolhe coisas que mancham a imagem dele,
ele se afasta de Deus e ele acaba sendo mais amigo do diabo do que de Deus. Então esse é o vídeo, pessoal. Fiquem todos a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo que habita no céu. Valeu, pessoal. Cuide-se a todos.